Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesta noite, no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar vendo no primeiro versículo do capítulo 1 de Salmo, que ele fala dessa manifestação do amor gracioso de Deus, né? Como é que se manifesta o amor gracioso de Deus? O amor gracioso de Deus, ele é tão grande que ele dá o direito de escolha. Nós vamos ver aqui nesse versículo de número 1 que Deus, ele permite a escolha. Então, para você realmente ser feliz, ter esse amor gracioso, você precisa realmente saber escolher. Escolhas nem sempre são fáceis. Muitas vezes é difícil de fazer escolha, não é verdade? Porque muita gente acha que está fazendo a escolha correta. Porque eu acredito que ninguém escolhe pensando que está errando. Eu acredito que a pessoa está escolhendo, mesmo que escolhendo errado, eu acredito que ela está na mente dela pensando que está escolhendo certo. Parece um paradoxo, mas é isso, na minha visão, porque eu fui alcançado pelo amor gracioso de Deus, eu consigo entender que aquela pessoa que ainda não foi alcançada pelo amor gracioso de Deus, ela está fazendo a escolha errada. Mas ela ainda não sabe, ela precisa ser alcançada por esse amor para que ela tenha entendimento. Mas nós temos que prestar atenção, porque até nós mesmo, como servos de Deus, muitas vezes, nós tomamos algumas decisões que elas atrapalham a nossa visão. Tem uma pequena história, né, que diz assim, que um membro de uma determinada igreja, né, veio perguntar ao seu pastor o que ele achava dele ter na sua casa, né? Ele ia fazer a festa do seu filho, e ele perguntou para o pastor o que o pastor achava dele ter algumas cervejas, né, ali na festa do seu filho, né? Por visto que os seus parentes, eles não eram crentes, então ele queria agradar, né, aos seus parentes naquela festa de aniversário que iria acontecer na sua casa. Bom, o pastor disse para o irmão: olha, irmão, a casa é sua, e na sua casa o irmão faz o que o irmão desejar. Mas deixe-me fazer uma pequena pergunta para o irmão. Quando o irmão vai na casa deles, por exemplo, aqueles irmãos, eles fazem alguma coisa para agradar ao irmão? Por algum motivo, se eles fazem uma festa, eles deixam de beber, eles deixam de fumar, eles deixam de usar palavras obscenas, eles deixam de tocar músicas altas para agradar ao irmão? E aí houve apenas um grande silêncio. Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas do mundo, mas esquecemos que nós não estamos aqui para agradar ninguém, nem muito menos dentro da igreja. Nós estamos aqui apenas para agradar o Senhor nosso Deus. E o Salmo, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte, é um texto muito conhecido, acredito que todos já conhecem, mas é um texto da nossa meditação dessa noite, que fala assim: bem-aventurado, isto é, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que nos fala esse pequeno versículo? Esse versículo, ele fala de dois grupos de pessoas que estão no mundo. Ele fala de um contraste. E esse contraste é nítido, daquelas pessoas que vivem o amor gracioso de Deus, que já conhecem, e aquelas pessoas que não vivem, que não têm o amor gracioso de Deus. Aquilo que Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz assim: quem não é comigo é contra mim. Mateus capítulo 12, versículo 30. Aquela pessoa que já foi alcançada pelo amor gracioso de Deus, ela está com Cristo Jesus. Mas existem ainda aquelas pessoas que não foram alcançadas por esse amor. Então essas pessoas, elas são inimigas de Deus, mesmo que de forma inconsciente elas são. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 20, que ele diz: comigo
Quer dizer, aquela pessoa que está com Cristo Jesus, o que ele quer dizer com isso? É aquela pessoa que confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É aquela pessoa que foi alcançada pelo amor gracioso de Deus. Então nós vamos ter pessoas que foram alcançadas e pessoas que não foram alcançadas. Por isso, nós precisamos viver o quê? O amor gracioso de Deus. Pois ele começa dizendo que bem-aventurado, isto é, feliz. A pessoa só pode ser feliz se ela já foi alcançada pelo amor gracioso de Deus. Ninguém pode ser feliz longe da presença de Deus. É impossível a felicidade longe da presença de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus fala ali, Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados. Ele fala sobre isso. Feliz são as pessoas. Então, quer dizer, sugere o quê? Sugere uma bênção. Quando Jesus fala, lá em Mateus, capítulo 5, e quando o salmista fala aqui, no Salmo capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo que bem-aventurado é uma bênção. Mas não é uma bênção apenas aqui nessa terra. Não é uma bênção passageira. Não é uma felicidade passageira. Mas é uma bênção, uma felicidade eterna. Aí é que está a diferença daquele que tem o amor gracioso de Deus para aquele que não tem o amor gracioso de Deus. Porque aquele que tem o amor de Deus, ele tem uma felicidade eterna. Não é uma felicidade passageira. Aquele que tem o amor gracioso de Deus, ele não tem uma felicidade baseada nas circunstâncias. Pois o mundo, ele é baseado na sua felicidade o quê? Das circunstâncias. Se tudo vai bem, então eu estou feliz. Se as coisas não vão bem, eu não estou feliz. Se tudo vai bem, eu tenho paz. Se não vai bem, eu não tenho paz. Esse é o quê? O amor mundano. Mas o amor gracioso de Deus é esse aqui do bem-aventurado. Daquele que não é uma felicidade apenas instantânea, passageira. O que a gente vê é que o mundo está na busca de uma felicidade instantânea, passageira. O que Deus está oferecendo através do amor, do seu amor gracioso, é mais do que apenas uma felicidade momentânea. É uma felicidade eterna. Mas aí, esta felicidade momentânea ou eterna é uma questão de escolha. Você não pode obrigar, por mais que você ame alguém, você não pode obrigar essa pessoa a aceitar o amor gracioso de Deus. Aqui, se você olhar nesse pequeno versículo do Salmo 1, versículo 1, você vai ver que esse amor gracioso, ele é baseado em decisões. São decisões aqui, você preste atenção nisso. São decisões a serem tomadas. Ele diz assim, o que a gente vai aprender aqui? São pelo menos 3 lições que eu tirei. Em primeiro lugar, é preciso decidir aonde você vai permanecer. Onde você vai permanecer? Ele usa aqui 3 palavras: andar, deter-se e assentar-se. São escolhas. Escolhas. Com quem você vai permanecer andar? Com quem você vai permanecer, que você vai se deter com essa pessoa? E com quem você vai permanecer, se assentar? São escolhas. Escolhas. Você escolhe com quem você anda. Você escolhe com quem você vai se deter, vai parar. E você escolhe com quem você vai assentar para conversar. São escolhas. E as escolhas da pessoa que tem o amor de Deus na sua vida, esse amor gracioso, que vive esse amor gracioso, é diferente da escolha daquela pessoa que não tem. São 2 escolhas diferentes. Uma questão de escolha pessoal, individual. Elas são escolhas diferentes. Então primeiro ele fala, anda. Primeira escolha, anda. Você anda com quem? Com os ímpios, aquela pessoa que não conhece o amor de Deus, ou com a pessoa justa que conhece o amor de Deus? Você considera, como que você considera esse relacionamento? Pois ele diz o seguinte, que o homem feliz não anda. Ele não anda. Isto é, ele não segue, ele não ordena a sua vida em conformidade com este mundo. Então o homem que tem o amor gracioso de Deus, ele não vai andar com qualquer um. Não vai andar com qualquer um. Ele vai escolher a pessoa que ele vai andar. Mas ele continua.
além da palavra andar, ele diz que a pessoa se detém. Isto é, com quem você se detém? Se deter aqui quer dizer o seguinte, é que você começa a imitar a conduta das pessoas. Porque assim, você já notou que quando você começa a andar com um determinado grupo, você começa a fazer o que aquele grupo faz? Isso é se deter. Você começa a andar um dia, daqui a pouco você está se detendo, isto é, você está se tornando igual àquela pessoa, no seu falar, no seu vestir. É o que a gente chama no popular das tribos. Não tribos indígenas, que também seria uma definição, mas as tribos urbanas. Dentro, dos centros urbanos, você vai encontrar determinados grupos que andam de uma maneira igual, se detém igual. Então você vai encontrar um grupo de funkeiros, um grupo de pagodeiros, e por aí você vai encontrar grupos diferentes que não se misturam. Eles não se misturam assim, como a gente pode dizer que nós somos assim uma tribo. Tribos dos servos do Senhor Jesus Cristo, a tribo de Judá, pertencemos. Então, a pessoa ela faz a escolha de quem ela é. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Então, aquele que tem o amor gracioso de Deus, ele vai imitar a quem? A Deus. Então, para ter o amor gracioso de Deus, ou para viver o amor gracioso de Deus, eu preciso imitar a Deus. Pois o amor gracioso é de Deus. Preste atenção, é de Deus, não é do pastor, não é da igreja, mas o amor gracioso é de Deus. Nós devemos viver o amor gracioso de Deus, mas infelizmente nem sempre nós vivemos. Por quê? Porque muitas vezes nós, ao invés de imitarmos a Deus, imitamos ao mundo. Imitamos ao mundo. Então existe uma diferença desse amor gracioso de Deus. E aí finalmente ele diz o seguinte, que a pessoa se assenta. Quando a pessoa chega a se assentar, é que a pessoa está confortável na situação. É que para a pessoa agora, aquela situação se torna permanente. Aquela situação se torna normal. Aquela situação se torna normal. Coisas muito simples, como falar palavrão ou deixar de falar palavrão. Uma coisa muito simples, não é simples? Mas tem pessoas que não conseguem deixar de falar palavrão. De cada 10 palavras, 11 são palavrão. Tem pessoas que são assim, não conseguem. Porque se tornou algo normal. Algo normal. Para ele não existe problema. E olha aqui, eu estou falando uma coisa bem simples, bem pequena. Nós poderíamos falar coisas horríveis em que a pessoa vai se acostumando. Porque agora ele se assentou. E aí a gente vai ver o seguinte: qual é o lugar do cristão? É sentado aos pés de Jesus. É onde está o amor gracioso de Deus. É na presença de Deus. A gente vê na Bíblia quantas vezes as pessoas sentavam aos pés de Jesus. Por quê? Porque elas queriam aprender. Então a gente pode escolher ou sentar diante do amor gracioso de Deus, ou sentar diante do ódio do mundo, da maldade do mundo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa decidir aonde a gente vai permanecer. A gente eu vou permanecer andando com quem? Eu vou permanecer me detendo com quem? Eu vou permanecer sentando ao lado de quem? São escolhas. E o amor gracioso de Deus me ajuda a fazer as escolhas corretas. Então esse é o primeiro ponto importante, em que eu preciso decidir aonde eu vou permanecer. Você precisa decidir. Você não pode ser obrigado. Ninguém é obrigado. A gente prega o amor gracioso de Deus, para que o homem possa permanecer na presença de Deus. Mas ele ainda continua dizendo ainda, uma segunda coisa importante, que é preciso decidir quais conselhos, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai ouvir
A gente vai ouvir do mundo ou vai ouvir do amor gracioso de Deus? Porque depois ele continua usando aí 3 palavras: caminho, conselho, melhor dizendo, caminho e roda. Ele vai falar isso aí, conselho. Que conselho, né, você costuma ouvir? Né? A gente não anda no conselho dos ímpios. Quais são os conselhos que nós estamos ouvindo? Conselho da palavra de Deus, que é o amor gracioso, ou o conselho do mundo? Qual conselho está ouvindo? Apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele fala: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Uma das coisas que o amor gracioso de Deus vai fazer com a gente é aprender a ouvir conselhos, bons conselhos. O amor gracioso de Deus vai nos ensinar a ouvir bons conselhos, porque, como diz, as más companhias não dão bons conselhos. E em Provérbios, no capítulo 19, versos 20 e 21, o sábio, ele nos fala assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Então ele diz: olha, ouve os conselhos, aceite instruções, e você acabará sendo sábio. Mas preste atenção, o que sempre vai prevalecer é a palavra de Deus. Por isso, toda vez que a gente ouvir qualquer conselho, o conselho final tem que ser o de Deus, porque o conselho de Deus é o que? É de amor gracioso. Por mais que alguém ame você, o maior conselho sempre será o conselho de Deus, pois o conselho dos homens pode falhar, mas o de Deus nunca falha. Por isso, a gente tem sempre que viver e buscar o amor gracioso de Deus, pois com esse amor existem conselhos abençoados, e esses conselhos vão nos levar o quê? A um caminho. Ele fala aqui ainda, né, que não se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho que a Bíblia fala? A Bíblia fala de 2 caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da salvação é o caminho do quê? Do gracioso amor de Deus, do amor gracioso de Deus. Esse é o caminho da salvação. E Jesus disse que ele era esse caminho. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho do amor gracioso de Deus. É o caminho da salvação, é o caminho da transformação. Mas o contrário, existe o caminho da perdição, que é o caminho da maldição, que Provérbios fala. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, ele diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 22. Você vê, tem 2 caminhos. Tem o caminho de Deus e tem o caminho do homem. O caminho de Deus é o caminho do amor gracioso, da salvação. João capítulo 14, versículo 6. O caminho do homem é o caminho da perdição, é o caminho da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Então o amor gracioso de Deus é que vai nos levar para o caminho certo. Mas o homem, ele pode escolher o caminho. Ele pode escolher o caminho que Deus vai guiar, e ele pode escolher o caminho que o coração dele vai guiar. Veja que contraste cruel, mas é a realidade. O caminho do amor gracioso de Deus é a salvação, mas o caminho do homem é a perdição, é a morte. Então o homem precisa pensar: qual o caminho que eu quero? O caminho de Deus ou o caminho do homem? O caminho de Deus é um caminho de amor, de salvação, de bênção. O caminho do homem é um caminho de perdição. Agora, isso também se conclui como? Através de escolhas. Você pode escolher: eu quero andar no caminho de Deus.
Ou você pode dizer: eu não quero o caminho de Deus. Mas a palavra de Deus te dá a escolha. Qual o caminho que você deseja? O do amor gracioso de Deus. Esse é o melhor caminho. Mas alguns ainda assim vão escolher os caminhos do homem, que são os caminhos da morte. E ainda nesse ponto, que ele fala sobre a questão de conselhos, ele fala sobre a roda. É interessante que na Bíblia, a única roda que fala é a roda dos escarnecedores. Não existe outra roda. Ele fala da roda dos escarnecedores, que é a roda da destruição. Leva à destruição. Mas a Bíblia fala, Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, ele fala de pelo menos 3 bons motivos para você não se assentar nessa roda. Ele fala de 3 bons motivos. O primeiro motivo que ele fala que a gente, não deve andar nessa roda. 2 Pedro capítulo 3, ele fala, capítulo 3, versículo 3, ele fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Na roda dos escarnecedores, nós vemos que cada dia que passa, mais pessoas debocham do Evangelho. Mais pessoas perseguem o Evangelho. Mais pessoas pisam no Evangelho. É o final dos tempos. Cada dia que passa, você encontra o quê? Mais inimigos do Evangelho. Pedro já fala isso há 2 anos atrás. Ele fala isso: olha, eles andam conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Deus. Então como é que eu vou andar com uma pessoa que anda conforme a sua vontade e não a vontade de Deus? Então eu não posso andar nessa roda. Uma segunda coisa que Pedro fala, que essas pessoas que estão nessa roda, elas zombam da palavra de Deus, elas zombam do julgamento de Deus, elas zombam desse amor gracioso de Deus, elas zombam. Pedro fala ainda em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 4, eles zombam tanto de Deus que eles dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, essas pessoas duvidam de Deus, essas pessoas não acreditam em Deus, elas não querem saber de Deus, elas zombam. Quantas vezes a gente prega e as pessoas zombam da pregação do Evangelho de Cristo Jesus? Elas zombam, elas riem, elas debocham, elas fazem piadas. A gente vê vários programas humorísticos zombando do nome de Deus, contando piadas, e a Bíblia fala nos 10 mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E essas pessoas zombam e riem do nome de Deus. E finalmente, Pedro ainda fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que elas ignoram a palavra de Deus, elas literalmente ignoram, elas não querem saber. Ele fala lá: porque voluntariamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Quer dizer, essas palavras, essas pessoas, de forma voluntária, elas ignoram a palavra de Deus. Isto é, elas ignoram o amor gracioso de Deus. Elas veem, pois elas não são cegas. Elas escutam, pois elas não são surdas. Mas elas ignoram. Por quê? É uma questão de escolha. E ainda nós podemos aprender uma terceira coisa importante em relação a esse amor gracioso de Deus, é que você tem a escolha, Você tem a escolha agora de com quem você vai andar, que ele fala: ímpios, pecadores e escarnecedores, São palavras diferentes para definir o homem sem Deus, para definir esse homem que ele não tem compromisso. Então o ímpio, o salmista fala como é que o ímpio trabalha. Então, por exemplo, Salmo capítulo 37, versículo 21, ele diz que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo
se compadece e dá. Veja, o ímpio ele pega, não paga. O ímpio ele prejudica ao próximo, ele se aproveita da boa fé do ser humano. Esse é o ímpio. Mas ele diz que o justo, aquele que é temente a Deus, aquele que vive o amor gracioso de Deus, ele se compadece da. Esse é o amor gracioso de Deus, completamente diferente da atitude do ímpio, né? Ele fala dos pecadores, né? Versículo 5 aqui do próprio Salmo 1 fala que os pecadores, eles não prevalecerão no juízo, os perversos, né? E nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não vão prevalecer. Quando eles chegarem para serem julgados por Deus, porque, preste atenção, a gente fala do amor gracioso de Deus, muitas pessoas falam, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Dentro desse amor de Deus está a justiça de Deus. Nunca se esqueça disso. Quando a gente fala, de amor gracioso de Deus, não confunda o amor de Deus com passar a mão na cabeça. É completamente diferente. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor gracioso de Deus quer buscar o homem pecador para transformar a vida dele. O amor gracioso de Deus ama o pecador, mas odeia o pecado dele. O amor gracioso de Deus quer salvar o pecador, mas vai julgar todos os nossos pecados. Baseados no quê? Na nossa justiça? Jamais, pois todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então como é que ele vai nos julgar? Pelo amor de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, para aqueles que o receberam. Esse será o julgamento do amor gracioso de Deus. Por quê? Porque é uma escolha. É uma escolha aceitar o amor gracioso de Deus ou ignorar o amor gracioso de Deus. Ele vai nos julgar, sabe pelo quê? Ele não vai me julgar pelos meus pecados. Não, ele não vai me condenar pelos meus pecados. Eu sabia disso, ele não vai me condenar pelos meus pecados, porque os meus pecados foram crucificados na cruz do Calvário. Ele vai me condenar porque eu rejeitei o amor gracioso de Deus. Ele vai me condenar porque eu rejeitei o perdão ele deu na cruz. A cruz é o amor gracioso de Deus. E ele vai condenar o ser humano porque o ser humano rejeitou o amor gracioso de Deus. O perdão é para todos aqueles que querem receber o perdão. O amor gracioso de Deus é para todos aqueles que querem receber. Então eu não serei condenado por causa dos meus pecados, porque por causa dos meus pecados eu já estou condenado. Mas eu, quando pela misericórdia de Deus aceito o amor gracioso derramado no sacrifício de Cristo Jesus da cruz do Calvário, eu sou transformado, eu sou mudado. Isso faz a diferença. Então nós vamos pregar esse amor, lembrando que muitos ainda continuam zombadores, zombando, conforme fala Provérbios capítulo 1, versículo 22. Até quando, ó loucos, amareis a loucura? E vós, zombadores, desejai a zombaria? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 22. O homem tem amado a loucura. O homem tem desejado a zombaria. E o homem tem aborrecido o conhecimento. O homem, ele tem como amor de Deus como loucura. O homem tem zombado do amor de Deus. O homem tem aborrecido o amor de Deus. Mas pelo quê? Pela sua escolha. Por isso nós temos que orar, para que você que já conhece esse amor gracioso de Deus, viva de tal maneira, porque é o que fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que o mundo vai conhecer esse amor gracioso de Deus? No momento em que eu viver de tal maneira, que ele veja Cristo Jesus da minha vida. No momento em que eu viva de tal maneira, que ele reconheça o amor de Cristo Jesus na minha vida. Eu convido você a curvar a sua cabeça, mais uma vez. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu amor gracioso, agradecendo a Deus porque
você já conhece o amor gracioso de Deus. Então, se você já conhece, viva o amor gracioso de Deus. Se você não conhece, então aceite o amor gracioso de Deus enquanto há tempo. Aceite esse amor no nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado pelo teu amor gracioso que foi derramado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por aqueles que já aceitaram o teu amor. E eu clamo por esses que já aceitaram o teu amor, que esses vivam de tal maneira para que o mundo creia. Mas eu clamo nesta noite, principalmente por aqueles que ainda não aceitaram esse gracioso amor. E dentre estes, Senhor, nós temos nossos familiares, nós temos nossos amigos, conhecidos, nossos vizinhos, Senhor, colegas de trabalho, de escola, que ainda não foram alcançados. Ó Pai, visita essas vidas, usa o teu povo para testemunhar desse amor, quebranta a dureza do coração dessas vidas, para que eles sejam, ó Pai, impactados por esse amor gracioso. É o que eu clamo nesta noite, pelo teu amor, pela graça e a paz do teu Filho amado Jesus, e pelas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.